Chega às livrarias a obra Do Diamante ao Aço, a história de Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt, ou apenas Intendente Câmara. Mineiro de Itacambira, ele seria o responsável pela primeira fábrica de ferro em solo brasileiro, ainda nos tempos de Império. Uma história importante, simbólica, mas que vinha se perdendo nesses 2 séculos e foi resgatada e recontada agora pelo jornalista Américo Antunes, autor do livro e nosso convidado de hoje no Mundo Político. Américo, em primeiro lugar, obrigado pela mais uma vez estar presente aqui conosco no Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui com vocês, com os telespectadores, conversando sobre uma personagem tão instigante que foi o Intendente Câmara e sobre a façanha da produção de ferro em alto forno no Brasil, que o mérito é dele exatamente no início do século XVIII. Pois eu queria que você começasse contando o que te levou a mergulhar na trajetória desse personagem histórico e nessa disputa sobre esse pioneirismo mineiro na fabricação do ferro no Brasil. Eu nasci em Diamantina, Elton, e tive a satisfação de participar no final dos anos 90 da campanha que levou a cidade a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. E naquela época eu presidia a Federação Nacional dos Jornalistas e tinha um contato muito próximo à Unesco. E o pessoal do Unesco me falou: Américo, é importante que, além da singularidade que marca a arquitetura diamantinense, o ciclo do diamante, que é diferente do ciclo do ouro, e o impacto disso, na arquitetura, nos monumentos, é importante que sejam resgatadas personalidades, pessoas, personagens que foram, vamos dizer, construtoras, dessa identidade cultural que se pretende que se transforme em patrimônio mundial. E aí, em Diamantina, todo mundo já ouviu falar, claro, naturalmente, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, JK. A marca da cidade. A marca da cidade, com a Seresta. Nós já ouviu falar, naturalmente, de Chica da Silva, do contratador João Fernandes. E meu pai, que na época era prefeito da cidade, o doutor João Antunes, me alertou exatamente, não só a mim, mas o pessoal que estava trabalhando: a gente tem que pensar, tem uma pessoa aí muito importante, foi intendente dos diamantes e teve um papel muito ativo no desenvolvimento da região, na mecanização do diamante, na modernização da cidade, no uso das sacadas de ferro, nos calçamentos, nos sistemas de água, Então, foi aí que nós nos deparamos com essa personagem curiosa e também contraditória do Intendente Câmara. O que marca a trajetória desse personagem? Quem que foi o Intendente Câmara? Enfim, quais as principais contribuições dele na cultura mineira, na história de Diamantina? Olha, ele é boa parte da elite, ele era integrante da elite colonial brasileira. A família era proprietária de engenhos de cana-de-açúcar na Bahia, e aí uma parte dessa família veio para Minas na Corrida do Ouro do século XVIII, por volta de 1720, 1730. Houve uma forte migração para a região o Eldorado, alguns familiares dele vieram para cá. E ele nasceu em Itacambira, no norte de Minas. Os pais logo depois voltaram para a Bahia e ele estudou aqui em Caeté. Ele tinha uma tia que morava em Caeté, era dona de Minas de Ouro. Ele estudou em Caeté e membro da elite. O destino obrigatório, para quem queria estudar os filhos daquela época, que não tinha escola, era exatamente, não tinha universidade. As universidades só chegam aqui no início do século XX. Ele então vai para Coimbra, onde ele chegou lá em 1784, estudou leis e estudou também filosofia, formou-se em 1788 e depois ele ficou 8 anos viajando pela Europa, a soldo, pago pelo governo português, pela coroa portuguesa, para estudar mineralogia, para estudar química, matemática, para estudar filosofia, para estudar desenvolvimento industrial, contabilidade. Formação muito ampla. Muito ampla. São chamados naturalistas, Muitos deles depois estiveram aqui no início do século XVIII, Spicus e Martius, Saint-Hilaire, naturalistas estrangeiros que, quando a
corte portuguesa chegou ao Brasil, puderam, então, visitar e descrever o Brasil. Mas nós temos aqui um naturalista, né, lá de Itacambira, mineiro, né, que deixou uma obra magnífica mesmo, né, em várias áreas, de produção e beneficiamento da carne da baleia ao plantio de cacau, a melhor maneira de estruturar a produção da mina, máquinas, geologia. Era um cara com conhecimento muito amplo, né? E é esse conhecimento que ele traz para cá ao assumir a intendência dos diamantes em 1807. Pois é, aí temos aí esse início aí da corrida do ferro, né? A implantação da usina que parece ter se iniciado em 1809, mas que começa a funcionar mesmo em 1815. Como é que é essa história? Conta pra gente. Na verdade, é bom a gente entender que o final do século, a virada do século XVIII para o século XIX é uma virada muito intensa, né? Nós tivemos a Revolução Francesa, tivemos aqui a Inconfidência Mineira no final do século, abortada. Se aqui ela foi abortada, a Revolução aconteceu na França, né, com a destituição da monarquia. Nós temos, posteriormente, o início das guerras napoleônicas, que colocou de um lado a França e de outro lado a Inglaterra, uma guerra longa, intensa, e por fim, o traslado da família real para o Brasil, né? E quando a família real chega, toda a estrutura de poder, né, da administração pública portuguesa é transferida para o Brasil. O real erário, funda-se o Banco do Brasil, os ministérios vêm para cá, a biblioteca daquela época portuguesa vem toda trasladada para o Brasil junto com a família real, né? Então, e um dos desafios que quando eles aqui chegaram é que havia, por força, inclusive, de decisões da própria coroa, sendo proibido qualquer atividade industrial no Brasil, né? Então aqui não se produzia nada, ferro era boa parte importado, a pólvora era importada, né? Enfim, havia uma dependência muito grande e a gente estava em guerra no mundo, né? Então os compradores não estavam fáceis de se obter, exatamente porque as marinhas francesas e britânicas em permanente conflito nos mares por todo o mundo, né? Chegava com preço exorbitante. Exorbitante. Então, a Dom João, chegando ao Brasil, o príncipe regente, autoriza que o intendente instale uma fábrica de ferro na comarca do Cerro Frio, que é a região que tinha como capital Vila do Príncipe, a atual cidade do Cerro, que já era conhecida pelas suas magníficas reservas de minério de ferro. Olha lá, hein? Em 1802, 1803, 1807, já se sabia da pungência do minério de ferro da região do Espinhaço, né, do quadrilátero ferrífero, como a gente chama hoje. E eles, então, resolvem instalar na hoje cidade de Morro do Pilar, antes era um arraial do Morro do Gaspar Soares, essa Real Fábrica de Ferro, uma fábrica que tinha, então, próxima à região, as jazidas, em Morro do Pilar, que realmente até hoje é conhecida pela pujança das suas reservas de minério de ferro. Não foi à toa essa escolha lá. Não foi à toa essa escolha. Foi muito questionado pela escolha. As pessoas, na época, diziam que o local não era apropriado porque era muito distante dos centros consumidores, não tinha água em abundância, mas ele era visionário. Ele já imaginava que a exportação da fábrica de Morro do Gaspar Soares seria feito por via fluvial através do Rio Doce. Olha lá, hein? Depois, só 100 anos depois, 130 anos depois, é só a gente falar da Vitória Minas, né? Que é o Vale do Aço, né? A ferrovia que hoje leva o nosso minério pela Vale, infelizmente de maneira bruta, não beneficiado como o intendente queria, para exportação para a China, né? Então você vê o visionarismo da pessoa. Ele já imaginava uma fábrica perto da jazida e, ao mesmo tempo, fácil de ser locomovida a produção por meio de via fluvial até os principais destinos consumidores. O Américo, há eu estava vendo no seu trabalho, há aí uma certa rivalidade, uma disputa aí sobre quem foi de fato pioneiro, se Minas Gerais ou São Paulo, nessa fabricação do ferro? Na verdade, o intendente, como eu disse no início, ele era também uma pessoa muito controversa, no sentido de que ele era um sujeito extremamente prático, ousado e saía, como se diz hoje, atropelando, né? Então ele começa a construir a fábrica lá em Morro do Pilar, ao mesmo tempo
a Dom João autoriza também duas outras iniciativas. Uma iniciativa em São Paulo, no chamado antigamente Morro do Araçoiaba, que é a fábrica de São João de Ipanema, na região hoje de Sorocaba e de Peró, também conhecida pela sua abundância de jazidas de minério de ferro, e um outro empreendimento perto de Ouro Preto, em Congonhas do Campo, chamada A Patriota, que foi então empreendida pelo Barão de Eschwijk. Então você tinha no Morro do Pilar o intendente Câmara, você tinha em São Paulo primeiro Heider e depois Van Hagen, engenheiros alemães, e você tinha em Congonhas do Campo um outro empreendimento, esse é Patriota, por um outro alemão, que é o Barão de Eschwijk. Então fica a primeira autorização para iniciar a fábrica é do intendente Câmara em 1809. Depois nós tivemos, em 1810, a autorização para a fábrica de São João de Ipanema e da Patriota na mesma época. Acontece que houve uma disputa, o intendente tinha forte resistência também na elite do Tijuco, que achava que ele estava gastando dinheiro demais do distrito diamantino na montagem dessa fábrica, que de fato a fábrica custou caro, você imaginar que o equipamento, até cara, pedra, foi importado da Inglaterra, as pedras da região não suportavam as altas temperaturas do alto forno, era um alto forno de 8,5 metros de altura. Né? Então, havia muitas críticas ao empreendimento, até chamado por eles de a fábula do ferro. Mas eu encontrei farta documentação que prova que a fábrica foi a primeira da qual correu ferro e aço em 1815. Exatamente no dia 15 de outubro de 1815, às 13 horas. Inclusive registrado por um jornal português chamado O Investigador Português Inglaterra, era um jornal português editado em Londres, no qual há um minucioso relato da chegada das primeiras barras de ferro de Morro do Pilar, produzidas em Morro do Pilar, lá no Arraial do Tijuco. A cidade recebeu o intendente e a sua comitiva em festa, foram 3 dias de festa, jantares, teatro, música na rua, luminária, cidade iluminada, festa que nós mineiros sabíamos fazer muito bem, né? Está tudo descrito nesse jornal. E depois outros documentos comprovam que a produção de Morro do Pilar, do ferro de Morro do Pilar, teve um impacto gigantesco no preço do ferro na região. O ferro era todo importado, custava 7 mil réis 15 quilos, uma arroba, e com o início da produção da fábrica de Morro do Pilar, o preço cai de 7 para 2 mil réis 15 quilos. Então, a farta, tanto pelos registros jornalísticos, né, da época, quanto também pelos documentos que eu encontrei, e que, na verdade, eu não encontrei, esses documentos já tinham, inclusive, sendo pesquisados por outros interessados no assunto, está largamente provado que foi ele que iniciou em 1815. A fábrica de São João do Ipanema, a Paulista, apenas começou a produção em 1818, portanto, 3 anos depois de Morro do Pilar. Mas, ao contrário de Morro do Pilar, onde, infelizmente, restam apenas ruínas das paredes do que teria sido a fábrica do Morro do Pilar, em São Paulo, o IPHAN fez o tombamento dessa fábrica de São João do Ipanema, de todas as suas dependências, em 1937, e posteriormente, em 1992, a área toda foi transformada em floresta nacional, também pelo governo federal. Enquanto lá tudo foi protegido, aqui a memória simplesmente foi esquecida, apagada, o que é lamentável. Pois isso entra até numa pergunta que eu já ia te fazer. É uma história que parece que corria um certo risco de se perder, né? E quais foram os principais desafios que você encontrou na produção desse livro? E eu vi que você também viajou para fora do país, para recolhendo essas fontes. Como é que foi esse processo de produção do livro, de coleta de informações? Eu tive lá em Morro do Pilar algumas vezes e em contato não só com autoridades, prefeitos, etc., mas também a gente inclusive chegou a imaginar em 1815 fazermos o centenário, o bicentenário, 2015, né? 2015 fariam então 200 anos da primeira corrida de alto forno no Brasil, especificamente em Morro do Pilar.
há um interesse das autoridades, né? O próprio Ministério Público Estadual também chegou a cogitar o tombamento dessa área, mas infelizmente todos esses projetos acabaram não frutificando a contendo, né? Nós temos, como eu disse, os remanescentes da fábrica lá, mas pelo que me conste não há uma pesquisa arqueológica muito relevante ainda na região específica, porque era um complexo. Além da fábrica, tinha vários açudes com o qual a água do Rio Picão era transportado até essa fábrica. Havia uns sistemas de canalização que ele fez, inclusive para transporte do carvão, que alimentaria as forjas e alimentaria o alto forno. Enfim, não era simplesmente uma unidade fabril, ela tinha um conjunto de ações integradas. E isso, ao contrário de São Paulo, foi muito pesquisado. Aqui, o solo foi pouco revirado. Então, eu acho que o livro é um alerta. Nós não podemos deixar que a memória e aí não é uma questão pessoal do intendente Câmara, na verdade é muito mais do que isso, quer dizer, questões que vão aparecer no século XX, né? Quando se cria os Minas, quando a Manesma começa as suas atividades na cidade industrial, os Minas em Patinga, sempre foi uma defesa, né, a necessidade do beneficiamento do minério de ferro para que ele não fosse vendido de forma bruta aos mercados por um preço muito menor, sem nenhum beneficiamento. Então você vê que há 200 anos atrás, em Morro do Pilar, já havia um laboratório de um projeto de exploração de maneira condigna das riquezas naturais do Estado. Então, é uma memória que não pode se perder. Eu acho que, por isso eu digo, o livro pode ser um alerta para que, quem sabe, nós possamos desenvolver um trabalho multidisciplinar, envolvendo pesquisas arqueológicas, históricas. Esse trabalho, como todo trabalho é incompleto, ele pode ser complementado, pode ser aprofundado, coisas novas podem aparecer. Enfim, então é um desafio. É um desafio para nós mineiros não deixarmos perder o orgulho de termos sido o estado berço da moderna siderurgia brasileira. Agora, em que pese você falar que é incompleto, você conseguiu bastante foto histórica aqui, documentos históricos, né? É um conjunto muito interessante que conta um pouco da história do intendente Câmara e também dessa questão do ferro no Brasil. Né? Nós que somos jornalistas, né, assim, de profissão, a internet ajudou muito, né? Boa parte dos acervos, eu viajei realmente, estive em Coimbra, na universidade. Você falou que em Portugal tinha bastante informação. Muita informação. Tanto na Universidade de Coimbra, onde ele estudou, quanto também em Lisboa, na Associação de Ciências de Lisboa, da qual ele foi membro, e inclusive foi por ela que ele fez esse giro europeu de estudos durante 8 anos, porque ele era membro juntamente com José Bonifácio, a gente estava esquecendo. Ele foi colega do Patriarca da Independência, lá em Coimbra, quando os dois estudaram juntos na universidade, e depois fizeram essa viagem de estudos, essa viagem científica também juntos. O José Bonifácio ficou em Portugal, ele veio para o Brasil. Depois os dois se reencontram na Constituinte, em 1823. Né? Os dois foram deputados, José Bonifácio por São Paulo e o intendente Câmara por Minas Gerais. E, inclusive, ambos presidem a Constituinte naquela época, a Constituinte dissolvida. Então, tem muita documentação dele também em Lisboa, na Associação de Ciências de Lisboa, trabalhos que ele publicou sobre produção de cacau na Bahia, sobre produção de carvão em Portugal, trabalhos que ele publicou na Alemanha, na universidade, uma universidade na Saxônia, sobre mineralogia e geologia. Tem muita documentação sobre ele e a internet vem facilitar tudo isso. Esse investigador, esse jornal, a cópia do jornal, por exemplo, é investigador português em Portugal, circulou em 1816, em novembro, portanto, um ano depois da primeira corrida de ferro, porque demorava muito a notícia chegar lá, né? Ia por navio, não tinha telégrafo, não tinha internet, não tinha Facebook, né? Então, demorou um ano para chegar e foi publicada. Eu encontrei em arquivos eletrônicos que foram digitalizados da Universidade de Harvard e da Universidade de Coimbra. Então,
facilitou muito a vida para nós jornalistas, que estamos atentos às fontes, e também para os historiadores, né? Essas pesquisas acabam rendendo um bom material. E eu pude explorar algum deles aqui nesse livro. Uma história riquíssima aí para os mineiros de hoje revisitarem sempre, né, Américo? Com certeza, não podemos deixar perder, porque são personagens como essa e são ações como essa que formam a identidade cultural mineira, né? Quer dizer, são essa mistura, né? O ciclo do ouro, os primórdios da mineração, e a gente tem que dialogar com o passado sempre, né? O passado não é uma coisa morta que tem que ficar guardada dentro do armário, bolorenta, mofada, né? O passado nos ensina a não repetir os erros, né? Que a gente pode, porventura, tenha cometido no passado. Eu não acredito que o passado, o conhecimento do passado seja uma porta para o futuro. Mas se a gente não dialoga com o passado, a gente não entende absolutamente nada do presente, o que impede de ter uma perspectiva alvissareira para o futuro. Perfeito, Américo. Mais uma vez, agradeço a sua presença conosco aqui no Mundo Político de hoje. Eu que agradeço e espero que quem tiver a oportunidade de ler o livro goste e também nos ajude a defender essa causa que é de todos os mineiros. Conversei, portanto, com Américo Antunes, o jornalista, e falando sobre o livro, seu mais recente livro, né, o Do Diamante ao Aço, o Ilustrado Intendente Câmara e a verdadeira história da fábrica de ferro do Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.